Graças e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vou gravar um vídeo aqui abençoado, gravar uma palavra aqui, não é? A palavra da graça de Deus. Tudo é vosso, abençoado. Seja Paulo, seja outro, seja vida, seja morte, tudo é vosso. Então, tudo é vosso. O apóstolo Paulo disse isso, abençoados lá em 1 Coríntios. Corre lá, abençoados, que eu quero fazer uma ministração curtinha com vocês. Graça e paz. Hoje é domingo, hoje é dia de culto, de louvor e adoração. Hebreus 10, versículo 25. Não é? Não deixeis de congregar, como diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, não deixeis de congregar como de costume. Então, a gente precisa ir à igreja, amém? Ontem foi ontem e hoje é hoje. Ontem passeou o meu, não é? Então, hoje é dia de passear a igreja. Então, meu coração se alegra quando dizemos, vamos à casa do Senhor, não é? Então, meu coração se alegra. Bendizeis ao Senhor, bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor sempre estará em meus lábios. Exaltai o Senhor com as suas maravilhas, entoai um novo cântico pelas suas maravilhas, engrandecer o Senhor a uma só voz, o exaltemos. Então, exaltemos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, abençoados. Corre lá em 1 Coríntios, tudo é vosso, abençoado. Tudo é vosso, 1 Coríntios 3. Então, devemos honrar ao Cristo por tudo e por todas as coisas. 1 Coríntios 3, verso 22 e 23. 1 Coríntios 3, versículo 3. 1 Coríntios 3, versículo 22 e 23. Olha lá, tudo é vosso, o reino de Deus é vosso, abençoado. Vamos lá, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 21, 22 e 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. O reino de Deus chegou, abençoado. Tudo é vosso, ele é seu. Tu és o herdeiro do reino de Deus, abençoado. 23. E vós de Cristo e Cristo de Deus. E vós de Cristo, então você é de Cristo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem abençoado vai dizer para você que você não é de Deus? Então você precisa ter isso contigo. Seja Paulo, seja outro, seja vida, seja morte. Então, seja Paulo falando com você, seja outro. Então, essa palavra tem que ficar gravada, patente na sua mente, no seu coração. Seja Paulo, seja Apolo, seja Paulo, seja Apolo, seja outro mestre, seja Marcos Gomes, seja Maria, seja outro. Tudo é vosso, é como está escrito, abençoado. É como está escrito, por isso que precisa ler as escrituras. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja Pedro, seja Tiago. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra viva, poderosa e eficaz, e a palavra do Senhor não volta vazia. E vós é de Cristo, e ninguém
pode mudar esta palavra. Esta palavra, abençoado, é imutável. Ninguém pode tirar de você, ninguém pode falar ao contrário. Então, prosseguindo para a perfeição, não é? Não lançando de novo o fundamento de obras mortas. Abençoados, quero falar com vocês o que é o sistema religioso, não é? O que é o sistema religioso? É dizer para você que você tem que lavar a sua carne, se batizar em um rio, em uma piscina, senão você não é salvo, ponto. Não é isso que dizem por aí? Ah, mas eu tenho que ser batizado sim, preciso aceitar Jesus sim, preciso tomar Santa Ceia sim. Tudo isso são obras da lei de Moisés. Estou ministrando lá no livro do apóstolo Marcos Gomes, olha, 3ª edição. Então, abençoados, creio por fé que vocês estão recebendo o que é a graça e o apostolado. Creio por fé que vocês vão ter na vida de vocês este fim do sistema religioso. Fim do sistema religioso. É que um dia eu entrei numa igreja, um dia eu ouvi que tinha que me batizar por aspersão, que é pela cabeça, não é? E por imersão, que é afundar o corpo. Então Jesus Cristo, ele disse, a carne para nada presta. Corre lá, abençoados, em João 6:63. Uma história. Mais uma palavra. João 6. Mais uma palavra profética que vai até o final dos tempos. João 3:63. João 3, verso. João 6, abençoados. João 6, na última ministração, abençoados, me perdoem, eu coloquei lá que, né, nós ministramos Jesus Cristo ressuscitado, não é? Então, Paulo não andou com Jesus de Nazaré, quem andou com Jesus de Nazaré foi os 12 discípulos dele, não é? Então, que ficaram na graça de Deus, não é? Ministrando foi Pedro, João, Tiago e Paulo, 4 apóstolos da graça em Cristo. Mas Tiago não entendeu a graça, Pedro também não entendeu a graça, João também não entendeu a graça, mas Paulo subiu até o 3º céu. Paulo não andou com Jesus de Nazaré, mas Paulo foi o apóstolo em graça que subiu até o 3º céu, não é? Paulo começa a aparecer na história, disse Romanos 9, mas Paulo começa a aparecer na história de Atos 9, né? Atos 9, eu errei, coloquei Romanos 9. Então, Paulo aparece. Então, eu disse na última ministração, parte 4, lei e graça, né? O fim da lei é Cristo. Então, eu errei lá, pessoal. Então, eu vou corrigir enquanto o Espírito Santo está me lembrando. Então, Paulo ali foi pego, não é? Em Atos 9. Antes disso, Paulo nem aparecia revelando a graça, não é, abençoados? Então, Paulo começou a ministrar a graça a partir da lei, amém? Então, esses ministros são ministros da... João, Pedro e Tiago são ministros da circuncisão. Isso mesmo que eles ouviram de Jesus de Nazaré ainda vivo em sua carne, eles ministraram circuncisão. Então, há muitos mestres ainda da lei que não têm a graça revelada, mas Paulo sim. É o que edificou, não é? É o que colocou o fundamento. Paulo é o que colocou o fundamento da graça e do apostolado. E é para toda a igreja, e nós não estamos debaixo da lei, abençoados, nós estamos debaixo da graça. Para aquele que todo crê, não é? Então, o que é o fim da lei? É o fim de obras mortas. O fim da lei é Cristo. Ali acabou a lei de Moisés, as ordenanças, e a gente vai prosseguindo para a perfeição. Hebreus 6, versículo, 1 ao 12, lá fala sobre isso. Então, não lançando de novo os rudimentos, as obras mortas de arrependimento, como o batismo, por exemplo, não é? Então, a carne, lavando a carne, se batizando, para nada serve a carne. Não adianta, pessoal.
Então, quem é que está ministrando? Então, o fim do sistema religioso, ele vai acabar quando nós prosseguimos para a perfeição, ministrando a graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá em João, João 6. João 6, 63. João 6, 63. O Espírito, Jesus ainda em sua carne disse, o Espírito é que vivifica e a carne para nada serve. Então, quando eu faço evangelismo por aí, então já chegaram a me falar, não é? Maria circuncidou a carne dela, ó, 2 tatuagens. Eu amo, olha, abençoado, eu amo. Então, Maria circuncidou a carne. Antigamente na lei era assim, cortava o prepúsculo do menino, na lei, nós estamos debaixo da graça, não é? Então, o abençoado, então na lei era assim, Na lei circuncidava, cortava o prepúsculo do menino para ele entrar na congregação, Hoje nós somos a casa, hoje nós somos a congregação do Senhor. Hoje o Espírito Santo está em nós. Então, temos que ter esse discernimento espiritual, não é, abençoado? Então, tudo é vosso, abençoado. Tudo é vosso. Se alguém disser para você que o reino de Deus não é seu, que você vai para o inferno porque você está numa obra da carne, olha, não deixe que ninguém vos engane, abençoado. Porque eu faço evangelismo por aí, eu escuto muita coisa, abençoado. Mas eu escuto o Filho de Deus. Essa semana mesmo eu ouvi, a gula é uma obra da carne, certo? A gula é uma obra da carne, abençoado, certo? Gálatas 5, versículo 16, 17, 18, ali fala sobre as obras da carne, não é? Mas se Jesus voltar, vai me pegar na obra da carne e nós vamos para o inferno. Eu ouvi isso daí, abençoado, essa semana. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós somos a igreja de Cristo. O inferno não é preparado para nós, abençoado. Nessa nova aliança não olhamos ninguém segundo a carne, diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 5,16. Tudo bem, a gula é uma obra da carne, possa ser, sim, abençoados, que é uma doença, eu recebo. É uma obra da carne, como ansiedade, como adultério, como a prostituição, como a lascívia, como a maledicência. Olha, a infinidade das obras da carne, abençoados, é extensa. Então, é sim a gula, Então, por isso que os filhos de Deus, tudo doente, tudo gordo, porque não sabe o que come, tudo engordando, tudo indo para a médica, tudo precisando de remédio, enfim, abençoados, se nós não temos o domínio, da carne, então a gente também não pode nem ministrar sobre adultério, sobre prostituição, então, porque a gula também é um domínio, então até nisso o irmão estava certo quando ele estava conversando comigo, Então, abençoados, a gente precisa viver a palavra, não é? Para ministrar. Então, andar em espírito para não satisfazer a concupiscência da nossa carne. Então, a irmã não estava errada, não. Nesse ponto. Então, mas quando ela disse, não é, abençoada, que se Jesus voltar e aí vai pegar nós na obra da carne, nós vamos para o inferno. Aí não, abençoado. Porque nós estamos salvos em Cristo, o inferno não está preparado. Vinde a mim, o inferno não é preparado para os filhos da salvação, o inferno é preparado para os filhos da perdição, abençoados, não é? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós somos o santuário de Deus, nós somos a igreja de Cristo. Então, abençoados, então é isso, não é? Então, diz, não é? Então a carne para nada serve, abençoados. Então diz, o Espírito é o que vivifica. Então o nosso Espírito, o Senhor nos deu vida no Espírito, Então o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Então se ele diz que para nada serve, abençoado. Não adianta, não adianta. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, Jesus disse
a palavra que eu vos disse. Então, a palavra da graça dita ao apóstolo Paulo são palavras de vida que vai enriquecer vocês, que vai tranquilizar vocês, que vai trazer paz para vocês. Porque Jesus de Nazaré não está mais aqui, né, amistade? Agora é o Consolador em nós, não é? Então, é Ele mesmo ministrando para nós, através do apóstolo Paulo, certo, abençoados? Então, vamos ali para Hebreus 6, abençoados. Hebreus 6. Hebreus 6. Tudo é vosso, abençoado. Eu vou me batizar para me ser salvo. Você já é salvo. Pela graça de Deus, abençoado. Pela graça de Deus. Então, o fim do sistema religioso, ele vai ter um fim. Por quê? Porque nós vamos anunciar a graça. Tá entendendo, abençoados? Então, é preciso haver um fim do sistema religioso. Eu entrei nessa congregação, sempre batizou, sempre fez santa ceia, mas tudo isso é carne, abençoado. Então, isso, quando você toma, quando você come, é para a sua carne. A carne para nada presta, disse Jesus. Então, o fim do sistema religioso. O sistema religioso é isso. Porque um dia minha mãe disse isso, um dia meu pai levou naquela congregação, então assim eu aprendi. Então assim você aprendeu, assim você ouviu. Assim os mestres da circuncisão, quando estava com Jesus, aprendeu e ouviu. E é isto mesmo que eles pregam. Pedro, João e Tiago. Isso mesmo, eles andaram com Jesus, então é isso mesmo que eles vão pregar. A circuncisão. Eles não vão pregar a incircuncisão. A incircuncisão é que você não precisa lavar a carne. A incircuncisão é que você não precisa tomar a santa ceia. João 4, 24, em espírito e em verdade. O adoramos em espírito e em verdade, abençoados. Então, com óleo, o Tiago é o dono dessa pregação aí. Então, abençoados, o Tiago, essa pregação, se não me engano, está em Tiago. Então, você ungir a sua carne com óleo e dizer que você está ungido com o Espírito Santo, não, isso é Hebreus 10. Hebreus 10, 1 é uma obra da lei. Então, é uma obra da lei. Hebreus 10, olha lá o que Paulo falou. A lei tem da sombra, então esse ungir a carne com óleo é uma sombra da lei. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Hoje nós estamos ungidos com o Espírito Santo, Consolador. Então, é uma simbologia da lei. Hoje a gente não precisa mais viver nem de sombra e nem da simbologia. E nem de óleo, nem de azeite, que eu sei lá de onde é que sai esses azeites abençoados. Então, a lei tendo a sombra, Hebreus 10, verso 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros. Antes sim. Ungida, sim, com óleo, não é? A carne. Hoje não. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Hoje nós temos a imagem exata, por isso não ungimos o nosso corpo com óleo de Israel, o azeite. Isso era uma simbologia, porque até então não tinha o Espírito Santo em nós. Agora nós temos o Espírito Santo em nós. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Não se tinha uma imagem exata das coisas que não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano a aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Batismo também? As águas? Não. Paulo disse que há um só batismo. Batismo nas águas e batismo em Cristo, já são dois. Por isso que a igreja não recebe, por isso que estão em confusão doutrinária. Se o apóstolo diz que nós estamos batizados em Cristo, é um só batismo. Então, o batismo da lei de afundar e subir a pessoa. Então, a lei tendo a sombra, isso era na lei. Isto era uma sombra dos bens futuros. O bem chegou até a nós. Estamos batizados em Cristo. Ungir, molho, batismo, aspersão e imersão, né? Santa Ceia. Então, que fique patente isso, abençoado.
Isto é o sistema religioso. Isto é um sistema religioso. Então nós prosseguimos para a perfeição, não lançando de novo o arrependimento de obras mortas, a ser o batismo. Prosseguimos para a perfeição. Hebreus 6. Hebreus 6. Prosseguindo para a perfeição. Hebreus 6, versículo 2. O ensino sobre batismo e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, não lançando de novo esses fundamentos, o abençoado. Então, o que a igreja faz? Lança, ministra. E Paulo disse, não é? Pelo que deixando o ensino elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então o justo viverá pela fé. Hoje o justo está vivendo pela fé sem as obras da lei, porque o fim da lei é Cristo. Para todos aqueles que nele crê, para todo o que crê neste fundamento do apóstolo Paulo. Se não crê, vai continuar em ordenanças em obras mortas. Vai continuar com uma mente cauterizada, abençoado. O ensino sobre batismo, imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, abençoados, o juízo ainda vai vir. Não, o juízo já veio, abençoado. Lá na cruz, lá no madeiro, ele nos deu uma eterna salvação. Ele deu uma eterna salvação para nós. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, não é? É impossível, abençoado. É impossível você não ser salvo, uma vez provado, uma vez você tendo louvado ao Senhor, uma vez você já tendo uma ministração angelical, uma vez você já, tendo uma manifestação na sua vida. Então, abençoados, é isso, tudo é vosso. Esta é a palavra hoje, não é? Para vocês. Então, tudo é vosso. Tudo é vosso, tudo é vosso. Seja Paulo, seja outro, seja vida, seja morte, ou aqui, ou você morrendo, você é justificado em Cristo. Você está perfeito em Cristo. Então, é difícil as pessoas confessar, não é? Eu vejo que as pessoas, elas se perdem, elas não têm coragem de confessar. Eu sou perfeito. Filipenses 3,15. Por que não confessa? Porque não recebe, porque não entende. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, abençoados, que está aí ouvindo, a fé vem pelo ouvir, não é? Então, prosseguimos para a perfeição, não é? Então, há aí o tempo de Deus, nós estamos debaixo da graça de Deus, não é? Romanos 6:10, Romanos 6. Não pode lançar de novo esses fundamentos de obras mortas, Romanos 6, versículo 10, Romanos 6, 6 eu acho, abençoado, Romanos 10, versículo 6. Pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos 6. Bom, Romanos, deixa eu ver aqui, a pessoa do Espírito Santo nos lembrará. Romanos 10:4. Vamos achar, abençoado. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10,
O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. É isso que estamos ministrando no canal, não é? Romanos 4:10. Como lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, nós estamos no ministério da incircuncisão, onde nós não lavamos a nossa carne com água, onde nós não comemos pão e suco para a carne, onde nós não ungimos a nossa carne, porque Jesus disse: a carne para nada presta. Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Estamos vivendo para Deus. O Espírito está vivendo para Deus e com Deus. Então a gente vai folheando a Bíblia, pessoal, a gente vai encontrando muita graça revelada, não é? Romanos 10, versículo 6. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim. A justiça, de Deus, né, que veio. A justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra lavra. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha que maravilha, não é, abençoados? Então, a palavra que pregamos é essa, abençoado. Pois estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. É esta a palavra. Amém? Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo carinhoso para vocês. E até o próximo apostolado. Graça e paz. Um bom domingo para vocês.